Olá, seja bem-vindo ao programa Capítulo à Parte, que já começou. Nós falamos todas as semanas que nós devemos aprender um pouco mais cada semana e sempre evoluindo na vida. E por que também não aprender a falar sobre assuntos difíceis, assuntos delicados, que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vida, mas que a grande maioria das pessoas não gostam de tocar nesse assunto. Tão simples, tão fácil, certo? Sabendo fazer. E nós vamos aprender como fazer com a Lucélia Elizabeth Paiva, que é doutora em psicologia pela USP e escreveu o livro A Arte de Falar da Morte para as Crianças. Isso é importantíssimo porque faz parte do dia a dia. E nós vamos ver no decorrer do programa que ela não é somente aquela morte que a gente conhece, existem infinitas mortes. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Lucélia, doutora Lucélia, fala para mim, primeira pergunta, por que escrever um livro de um assunto que eu disse assim, é difícil? Não, porque é um assunto delicado, porque é um assunto complicado, é um assunto que o pessoal se esquiva, as pessoas de uma maneira geral passa ao lado ou escorrega no assunto, dá aquele, né? Sempre aquela bailada para deixar para lá, adiar o assunto. Por que você resolveu enfrentar o negócio, bater de frente e falar sobre ele? Na verdade, esse tema surgiu a partir da minha prática profissional. Eu sou psicóloga há 35 anos e sempre trabalhei com a questão da morte, luto, perdas no ambiente hospitalar e da clínica. E foi justamente vendo a dificuldade dos profissionais de saúde para lidarem com essa questão com os seus pacientes, no seu cotidiano, que eu fui pesquisar, fiz um mestrado pesquisando como é que o médico se relaciona com a morte no seu dia a dia. E eles, entrevistando 70 médicos, eles me trouxeram muito as suas inseguranças, o despreparo que eles têm para lidar com essas questões na faculdade, enfim. E o quanto isso causa de angústia no seu cotidiano profissional. Isso atrapalha o andamento da profissão dele? Atrapalha o lado médico da pessoa? Muitas vezes sim, porque o médico é uma pessoa, ele também tem as suas perdas, ele também tem os seus sentimentos e isso muitas vezes ele não consegue lidar por conta de não saber, de se sentir mesmo desamparado, porque o profissional de saúde, e principalmente o médico, ele é formado para curar e salvar. Quando ele se vê numa situação onde isso não é possível, ele muitas vezes se sente fracassado, impotente diante dessa situação. Eu ia falar incompetente, mas não, impotente é a palavra melhor. Sim. Não é incompetência, a competência ele tem. Ele não sabe como lidar, como abordar essa questão com os familiares, com os pacientes e com ele mesmo. Porque o profissional de saúde também tem os seus lutos. Cada paciente que ele perde, ele também tem um luto a ser resolvido. Tem duas coisas a respeito do médico. A primeira delas é a seguinte, algumas pessoas chegam e falam assim, aquele médico foi um estúpido, ele simplesmente falou assim na cara da minha mãe que ela ia morrer, né? Ele não tem sensibilidade, ele não tem educação, ele não tem isso. Ou outros falam assim, eu conversei com o médico, ele mudou de assunto e tocou. Então, esses dois pontos da balança, né? Um sendo direto demais e o outro fugindo, escorregando, como eu falei no início do programa, nas duas formas não é bom. Foi exatamente essa questão que me fez ir pesquisar a relação do médico com o paciente terminal, com a família e com a própria morte no cotidiano, no meu mestrado. Mas você acha que o médico ele é estúpido ou ele não sabe? É justamente a dificuldade de lidar com essa situação. É justamente por se sentir despreparado para acolher aquela situação, aquele paciente, aquelas angústias que ele tem que dar conta e muitas vezes não consegue.
lidar com o sentimento de impotência frente à não possibilidade de curar aquela pessoa, que às vezes tem a mesma idade que ele, às vezes tem uma história parecida. Então é importante que a gente tenha clareza da nossa história, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, para poder entender o do outro também. Quando você fala de médico, a gente pode falar sobre a equipe inteira? Sim, sim. Isso está no ser humano. O diretor do hospital, o atendente, o enfermeiro, sim, o técnico de enfermagem, sim, todo mundo. Sim, cada um dentro das suas particularidades. Um conhecimento psicológico de como abordar, de como não ferir e também como não deixar o assunto para depois. Exatamente. Procrastinação. Essa palavra é difícil. Exatamente. É justamente, adiar. É justamente poder acolher aquele momento. Né? E para isso é importante que tenha um espaço para que ele possa se dar conta das suas emoções também. E aí, quando a gente vê, isso eu já vi em filmes, eu não vi na realidade, mas você vê assim, quando o médico tem uma perda, né? Ele não conseguiu salvar aquela pessoa, ele sai chorando do ambiente e ele fica se culpando. Eu não consegui, e aquilo fica batendo, martelando na cabeça dele. Eu não consegui, por que eu não consegui? Por que me escapou? Por que isso? Ele fica se questionando o tempo todo porque ele acha que ele tinha condições de segurar aquela pessoa e a pessoa... Porque, na verdade, a formação médica está diretamente ligada a salvar e curar. E quando isso não é possível, muitas vezes o médico sente isso como um fracasso pessoal. Até o nome já vem, né? Eu perdi ele. Exatamente. E aí ele... Dentro da faculdade de medicina não tem um trabalho psicológico na formação dos médicos? Porque de qualquer forma, de qualquer forma ele fala assim, ele é preparado para salvar vidas, ele é preparado para curar, mas ele lida com isso, ele lida com a perda. Então, ele não tem que estar psicologicamente preparado para isso? Sim, o ideal seria, né? Por isso, assim, nas últimas décadas se fala muito dessa questão do cuidado ao cuidador, de se preparar o profissional para lidar com a morte. Existem vários cursos, vários workshops que falam disso, né? Eu mesmo dou um curso atualmente sobre morte e luto, várias pessoas, várias faculdades já fazem isso. Porém, justamente pensando na dificuldade do médico, do profissional de saúde, aquele que opta em trabalhar com essa questão no seu cotidiano e traz um sofrimento por conta disso, é que eu fui pensar no quanto é importante que o indivíduo, seja ele profissional de saúde e da educação, a falar sobre a morte, estar preparado para a morte, no sentido de encarar a morte como algo que faz parte do ciclo vital de todos nós. É por isso que eu fui para o meu doutorado. Nós conversamos um pouco antes do programa e eu toquei num assunto com você sobre a questão da religiosidade. Algumas pessoas têm uma ideia da continuidade da vida, outros têm a ideia da finitude, né? Morreu, acabou, os ateus, materialistas. Outros têm a ideia de que você vai ficar em suspenso, né, por um tempo e depois vai ser ressuscitado. Quer dizer, cada religião tem um sistema em que a gente não pode fazer crítica absoluta a nenhuma delas, porque afinal de contas não conhecemos mesmo, né? Não sabemos o que vem depois. Então não sabemos se essa está certa ou aquela está errada. Não temos ideia, então temos que respeitar todas. Quando você fala dessa problemática ou desse assunto, entre médicos e pacientes, ele deve entrar no assunto religião ou deve excluir o assunto religião? Nem entrar, nem excluir. Se a pessoa que está sendo atendida trouxer esta questão, o profissional de saúde ele deve acolher a crença daquela pessoa, independente da sua crença pessoal. O que nós precisamos é ter uma atitude laica diante dessa situação no nosso papel profissional. Nós não temos que pensar se o paciente
pensa que vai ter uma vida após a morte e nós não acreditamos. Se aquele paciente tem esta crença religiosa, a gente tem que respeitar e acolher como algo dele, a subjetividade dele que nós temos que acolher. Indo pelo caminho de uma crença ou de outra, de tantas crenças que nós temos por aí, indo por qualquer caminho de crença, ou pelo caminho do laico, como você diz, não entrar no campo da religião, de qualquer forma, existe um termo técnico, frases de efeito, existe uma conversa que possa ser conduzida de forma a não ferir, mas também não fugir? Existe essa fórmula? Eu acho que o melhor é a gente ir respeitando o tempo da pessoa. Não existe fórmula. Quando a gente conversa com uma pessoa, quando a gente está acolhendo, a gente tem que entender qual é o momento dela diante daquela situação. De repente ela não está preparada para receber aquela conversa. E aí ela vai te sinalizar isso. Você vai deixar tempo. O nosso papel é justamente poder não negar, mas também não invadir. A gente também tem que pensar que assim, as pessoas têm as próprias formas, né, de se defender. Por mais que o médico, às vezes, explique que a pessoa está numa situação crítica, se ela não estiver preparada, ela não ouve. A negativa vai ser uma defesa. Sim. E aí, às vezes, ela até diz, não ouvi, ele não me disse nada disso. Não é incomum a gente ver a conspiração do silêncio. Ou seja, quando a família pede para o médico, para o profissional, para não contar a realidade, porque senão ele vai sofrer e, de repente, a pessoa que está doente ou acometida por algum problema que o leve a esta situação próxima à morte, ela sabe da sua condição. E aí ela não fala para proteger a família não fala para proteger a pessoa, o paciente, e fica nessa conspiração do silêncio e não existe uma comunicação. Você acha que prejudica mais a pessoa? Ela não poder desabafar, não poder falar sobre o assunto? A solidão é maior. O importante o silêncio começa a ficar ensurdecedor, gritante. Às vezes sim, às vezes sim. É importante que no momento de fim a gente possa trazer aquilo que era realizado antigamente, que a pessoa que está morrendo possa limpar suas relações, poder organizar a vida, que ele possa trazer as pessoas para perto de si para a despedida. Nós estamos conversando com a doutora Lucélia Elizabeth Paiva, que é doutora em psicologia pela USP, escreveu o livro A Arte de Falar da Morte para as Crianças. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa Capítulo à Parte, hoje conversando com a doutora Lucélia Elizabeth Paiva, que é doutora em psicologia pela USP, e ela escreveu o livro A Arte de Falar da Morte para as Crianças. Nós conversamos no primeiro bloco sobre a relação entre médico e paciente, nós abordamos bastante este assunto, para poder entrar agora no mais delicado que são as crianças, né? As crianças a gente toma mais cuidado para não ferir, não deixá-la traumatizada, não conversar de assuntos que nós achamos, certo, que é impossível de se falar sobre ela, é um assunto muito pesado, é um assunto que não se deve comentar, então nós precisamos de abordar. E a doutora Lucélia estava conversando comigo o seguinte, que a morte que a gente fala é a morte da pessoa física, tal, mas existem muitos tipos de mortes e que a gente precisa falar sobre isso com as crianças. Me enumera, por exemplo, você estava falando, a menina brigou com a coleguinha, né? Você estava comentando sobre isso. Fala sobre esses tipos de mortes que precisam ser abortados. Então, nós temos na vida, no nosso cotidiano, desde a infância, desde que nascemos, ganhos e perdas.
E as perdas cotidianas nós denominamos como mortes simbólicas, ou seja, tudo aquilo que a gente perde, existe um luto a ser elaborado. E é importante que a gente aprenda a elaborar esses pequenos lutos, porque são essas ressignificações de vida a cada luto que nos prepara também para o luto, a ressignificação, quando existe a morte concreta. Você acha que cada perda vai fortalecendo a pessoa para perdas maiores? Exatamente. Porque daí você tem no seu repertório de vida como ir se ressignificando ao longo da vida. Então, você me perguntou sobre essas perdas. Por exemplo, mudança de casa, mudança de escola, o amiguinho que se muda. Uma falência. Uma falência, o desemprego, a separação de pais, enfim, uma doença, a própria morte, um bichinho que fugiu de casa. Ele pode nem ter morrido, mas fugiu ou foi doado. São perdas que a criança, o indivíduo vai sofrendo ao longo da vida. Por mais que se diga, ai, nossa, nós vamos por uma casa melhor, a vida vai ser melhor, aquela casa que eu estou deixando tem uma história, tem uma parte da minha vida. É uma casa que eu não voltarei mais. Isso é uma perda significativa. Tanto que é importante com as crianças em situação de mudança que elas ajudem na mudança, organizando as suas coisas, vendo o que ela vai levar e o que ela vai deixar, né? A gente poder ir fazendo com que ela faça... Reorganizar a vida na nova casa. Exatamente. Isso, tá. Assim como ela tem que se reorganizar, se o amiguinho sai da escola, se o amiguinho muda de país. Você deu aquele exemplo da menininha que brigou com a colega. Eu achei muito interessante aquilo lá. A menina briga com a colega e ela vem chorando. Perdi minha colega, briguei com ela. Nós, adultos, sabemos que ela retorna, daqui 15 minutos ela faz amizade de novo. Mas aquele momento para ela foi uma morte. É uma perda muito significativa quando uma criança chega e fala: a minha melhor amiguinha não deixou eu tomar lanche com ela. A minha melhor amiguinha me excluiu da brincadeira. A minha melhor amiguinha ficou de mal comigo para toda a vida. Para toda a vida é para sempre, é a própria morte. A criança traz isso com angústia. O adulto, e aí o adulto fala assim, esquece isso, pronto, foi mal resolvido aquele assunto. A gente, num momento desses, a gente está calando a criança na sua angústia. Nós não estamos dando a possibilidade dela se expressar na sua angústia. Nós estamos desqualificando o afeto. Você aborda esse tema das crianças no livro inteiro? É sempre sobre as crianças? Na verdade, assim, esse livro, ele é fruto da minha pesquisa de doutorado. Por quê? Porque entendendo que os profissionais de saúde, que são aqueles que optam por trabalhar com a vida e com a morte no seu cotidiano, me trouxeram tantas dificuldades. Eu penso que a morte não é um assunto para ser discutido somente nos bancos da faculdade. Eu entendo como uma mudança de paradigma, eu entendo como um assunto que deve ser abordado ao longo de uma vida inteira, na escola, na família, na comunidade. Então, no meu doutorado, eu fui bater a porta das escolas. Eu fiz a minha pesquisa em 5 escolas, 3 particulares e 2 públicas, com educadores de educação infantil e ensino fundamental 1, ou seja, com crianças pequenas até seus 9, 10 anos, mais ou menos, né? E justamente para ver como é que a morte aparece no contexto escolar, como é que os educadores lidam com isso, e ofereci a eles para que eles pudessem explorar e me dizer qual eram as suas considerações em relação aos livros infantis que abordam o tema da morte.
Então, eu apresentei a eles 36 livros infantis que tratavam da morte de uma maneira muito natural. De diversas maneiras. A morte enquanto dor, a morte enquanto uma explicação daquilo que é a morte sob a vertente mais religiosa, livros interativos que abordam a questão da morte, morte de pais, de mãe, de avós, de crianças, de animais de estimação, enfim. E pude perceber que a literatura infantil é um grande recurso para se abordar temas existenciais, como a morte, por exemplo. No livro você cita esses livros infantis que falam? Esses que eu utilizei na minha pesquisa, mas existem muitos outros que a gente pode utilizar. Esse livro você indica ele para quais tipos? São profissionais ou para a família em geral, para as pessoas em geral? Quais livros? Esse livro, A Arte de Falar da Morte para as Crianças. Você indica uma leitura natural para qualquer pessoa ou ele é indicado para uma classe? Não, apesar de ser a minha tese, ter toda uma fundamentação científico-acadêmica, ele está escrito de forma que qualquer pessoa consegue ler e apreender a essa questão. No caso, por exemplo, que você fala assim, olha, nós temos que falar da morte naturalmente. Eu não tenho que chegar na hora do almoço, né, em casa, com a minha família, com as minhas crianças, e falar assim, ó, vamos falar da morte. Não é bem assim. Né? Não, é quando ela surge. Quando ela surge. Ou se a criança eu posso toca introduzir. no assunto, você não pode fugir do assunto. Exatamente. É isso que você quer dizer. O que eu não posso é negar a morte. Quando a criança, por exemplo, me faz uma pergunta, logo no início você estava falando, é um tema difícil que nós fugimos. E muitas vezes o que a gente ouve é, este é um tema que não faz parte do universo infantil. E faz. Ele está presente o tempo inteiro. Faz o que você falou, nos desenhos animados aparece... Nos desenhos animados. A morte no desenho animado e a criança encara aquilo naturalmente. Por quê? Porque foi passado para ela naturalmente. Ou ela também pode se sentir insegura e até vir conversar, pedir aconchego à pessoa, à mãe, por exemplo, quando ela assiste um filme do Bambi. A pessoa não leu o seu livro, certo? E a criança assistiu um desenho lá onde tem a questão da morte. Ela chega para a mãe e fala assim, mãe, por que morreu o leãozinho? Por que não sei... como que a mãe age nesse momento? Ela tem que fugir do assunto porque ela não está preparada? Não, ela não leu o seu livro, ela não está preparada, ou ela tem que chegar e explicar na linguagem da criança qual é o meio psicológico aí para abordar o assunto? Na verdade, é poder acolher com naturalidade. O problema é que o adulto não está habituado para isso. Então, quando o adulto não está habituado, ele vai tentar se distanciar. E aí ele vai não ouvir efetivamente o que a criança está lhe perguntando. Né? Então, assim... Mas não pode fazer comparação com aquelas mortes que você citou anterior, que é aquela perda. Não posso fazer uma comparação da morte mesmo de um animal com a perda de uma colega que ela mudou de escola, porque aquela pode retornar, aquela eu posso ver um dia. Sim, exatamente. Como fazer esse comparativo aí? Então, mas ela está sentindo a perda. Por exemplo, é muito comum a gente falar que é importante dar um animal de estimação para a criança aprender a cuidar, aprender a se relacionar afetivamente, ter responsabilidades. Agora vamos pensar na situação de, vamos dar um peixinho para a criança. O peixinho tem vida curta. E o que é mais comum quando um peixinho morre? Não sei. Não? Eu nunca tive peixinho. Então, tá bom. A maior parte das pessoas acabam jogando este animal no lixo, acabam jogando na privada ou substituindo para enganar a criança. Só que assim, a criança ela é muito perspicaz. É muito difícil a gente enganar uma criança com um peixinho, por exemplo. Aquele peixinho vermelhinho que a gente deu para a criança, ele vai ter alguma marquinha que o adulto não percebeu, mas que a criança percebeu.
Então, mas quando assim, se trata de um cachorro, de um gato, que é mais fácil perceber, você deu o cachorro ou o gato para a criança para fazer companhia, para saber cuidar, mas não soube explicar para ela que pode existir um momento da ausência. não é nem a questão de ficar explicando o momento da ausência, é poder acolher quando este houver. bichinho morrer. Então, por exemplo, eu cito o peixinho porque ele tem vida curta. E é muito comum os pais acabarem ou substituindo para enganar a criança, para não falar desta morte, ou simplesmente dar fim. Só que jogar no lixo é desqualificar o afeto mais uma vez. Você joga alguém que você gosta no lixo? Não, hipótese nenhuma. Pois é. Então, quando a gente joga um peixinho no lixo, porque para a gente aquele peixinho pode não ter um significado, para a criança ele pode ser o melhor amiguinho. Para a criança pode ser o confidente. Pode ser que para aquele peixinho a criança converse no seu imaginário sobre as suas dificuldades, sobre os seus medos, não é? E aí, quando ele morre, é importante que a gente faça o ritual de despedida. Então, ensinar a cuidar em vida e ensinar a cuidar quando existe a morte. Se você quiser conversar um pouquinho mais com a doutora Lucélia a respeito desse assunto ou quiser adquirir o livro, você pode entrar no site dela, que é www.luceliapaiva.com. luceliapaiva.com. Existe uma informação aqui na capa do livro que é interessante. Ela diz: a literatura infantil como recurso para abordar a morte com crianças e educadores. Quer dizer, a literatura infantil já traz isso embutido nas suas histórias. Sim. Nós temos vários livros infantis que abordam a questão da vida e da morte, de conflitos. Então, assim, é importante que a gente possa se apropriar desta linguagem infantil, porque é um recurso muito bom para falar no entendimento da criança. Ok. Doutora, obrigado pela sua vinda aqui, obrigado pelo seu trabalho. Obrigado um assunto você. Difícil. Tá bom? Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Capítulo à Parte. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.